Agora, vocês já pararam para pensar? Nós sabemos, Paulo mostra para isso no livro de Hebreus, que é um livro muito especial para nós, que Jesus Cristo cumpriu todas as festas. Ele cumpriu todas as festas. E aqui está o nosso tema. Deixa eu já jogar para vocês aqui. Vamos acabar com esse mistério aqui. Aqui está o nosso tema nesta noite. Vamos dar uma olhada no quadro aqui. Eu acredito que a câmera que eu tenho que olhar é essa aqui. Ou essa aqui, né? O quadro nosso aqui, nós estamos vendo mais ou menos, eu quero que eles apontem só nessa parte aqui por enquanto. Nós estamos vendo aqui o tabernáculo, ou o desenho do tabernáculo. Aqui nós temos o altar de bronze, aqui nós temos o altar de ouro, o altar de incenso, e aqui nós temos a Arca da Aliança, que é o lugar santíssimo. Então vamos numerar isso aqui. Aqui nós temos o lugar santíssimo, 1, 2 e 3. Tá ok? Nós temos o átrio exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo. Tudo bem até aí, não é? Bom, agora, notem isso aqui, irmãos. Notem isso aqui. As 7 festas que foram apontadas em Levítico 23 foram cumpridas por Jesus. Isso aí nós já sabemos disso. Não é mistério, não tem nada difícil para entender. Foram cumpridas pelo nosso Senhor Jesus. E aqui está a coisa. Aqui está algo muito interessante. Eu dividi aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui que está dividindo. Aqui, vamos dividir completamente aqui. O átrio exterior. Depois nós temos o lugar santo. E depois o lugar santíssimo. Não é? Então, isso significa que nós temos 1, 2, 3 lugares distintos. Altar de bronze, altar de ouro e a Arca de Aliança. Olha aqui, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. As 3 primeiras festas de Levítico 23, que eram uma sombra apenas, era apenas uma sombra. Lá tinha um cordeiro, um animal, que representava o verdadeiro cordeiro, Cristo. Lá tinha os pães ázimos, que eram feitos de farinha, sem levedo, não é? Que eram feitos da massa, sem levedo, que eles tinham que apresentar e comer junto com o sacrifício, não é? Com o oferecimento do sacrifício. Mas Jesus, ele disse, eu sou o pão da vida. Então ele cumpriu, ele é aquela massa sem levedo, não é? Nele não havia dogma, não havia credo, ele era a palavra perfeita revelada de Deus. Não é verdade? Eu sou o pão que desceu do céu. Ele disse, não é? Eu sou o pão da vida e etc. Agora, depois nós tivemos a festa das primícias, onde aquele molho era acenado. Jesus foi aquele molho que foi acenado. Amém? Agora veja bem, essas 3 primeiras festas, foram cumpridas, olha aqui, ó, as 3 primeiras festas foram cumpridas aqui, ó. As 3 primeiras festas foram... Agora, você diz assim, irmão Billy, mas é difícil, porque são símbolos. Calma lá que nós já vamos, se o Espírito Santo nos ajudar, nós já vamos simplificar isso aqui. Você vai ver que coisa maravilhosa, irmãos. Presta bem atenção, me acompanhe. Olha que coisa maravilhosa. As 3 primeiras festas foram cumpridas aqui. Depois, nós tínhamos a festa de Pentecoste. Não é? Nós tínhamos a festa de Pentecoste. E a festa de Pentecoste, ela foi cumprida sozinha aqui no meio. Foi durante as eras, que eram 7 sábados que deveriam se cumprir, representando as 7 eras da igreja. Agora, as 3 últimas festas, ela se cumpre na entrada, do lugar santíssimo. Aqui. Então, 3 festas as 3 primeiras foram cumpridas aqui, 3 são cumpridas no último mês. Então, quer dizer, em um mês, lá na sombra, em um mês se cumpria essas 3 festas. Certo? Em sombra, irmãos, em sombra, que nós já vamos mostrar a realidade. Em sombra, as 3 últimas festas se cumpriam em um mês também. Só que as festas, no total, duravam 7 meses. Então, nós temos visto aqui tinha um mês, aqui tinha outro mês, 2 meses. Quantos que faltavam?
5 meses. 5 meses, que é o Pentecostes. 50. Que era 7 sábados, que dava 49, não é? 49, aí era o 50º dia, era Pentecoste. Então, aqui, nós tínhamos a festa de Pentecoste. Tá. O que eu vou dizer para vocês agora? Essas 3 primeiras festas aqui, Jesus cumpriu na primeira vinda. Essas 3 primeiras festas, ele cumpriu na sua primeira vinda. Essa outra festa que ele cumpriu nas eras. E essas 3 últimas festas aqui, ele cumpre na 7ª era. Essas 3, a 7ª era, 1906, 1914, o cenário que se abre é o início das trombetas, que era a 4ª festa, a 5ª festa, que era, vamos lá então, era Páscoa, pães ázimos, primícias, aqui. Depois, a festa de Pentecoste, depois, festa das trombetas, não é? Depois, festa da expiação e depois, festa dos tabernáculos. As 3 últimas se cumpriam em um mês. E as 3 primeiras se cumpriam em um mês. O que eu estou fazendo para vocês? Eu estou conectando o cumprimento de Jesus, o verdadeiro tabernáculo, quando é que ele cumpriu isso e o que ele alcançou com tudo aquilo lá. Agora, eu quero focalizar nesta noite essas 3 primeiras festas aqui e eu vou dizer algo tremendo para vocês. Eu quero falar algo magnífico para vocês e se Deus me ajudar, eu posso provar para vocês pela mensagem, pela Bíblia. Olha só. Aí você diz assim, bom, então as 3 primeiras festas foram cumpridas no primeiro mês e terminou. Não. Não. Elas começaram, a primeira parte delas se cumpre no primeiro mês, a primeira parte delas. O que estava na mente de Deus, irmão? Eu vou dar uma dica para vocês aqui que vai facilitar o seu entendimento. O que estava na mente de Deus? Vocês lembram que no livro de Daniel, quando o anjo desce para Daniel, ele disse assim, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e ele explica, mas aí ele chega lá no final da semana e fala, olha, naquela última semana ela é especial. Porque na última semana, Jesus cumpriu tudo isso aqui. Jesus cumpre tudo isso aqui na última semana. Então, o que interessa para nós é a última semana, certo? Porque estava falando das 7 eras. Estava falando desde o começo até o final. Primeira vinda, segunda vinda. Mas o que o irmão Billy está conectando com Daniel? Vamos simplificar. Lá foi dividido, aquela última semana, em 2 partes. Não é? E aí ele explica, olha, o Messias será cortado. E depois a dispensação dos gentios entrou, e nós sabemos. E depois se cumpre a última metade. Bom, basicamente, o que Deus estava tentando mostrar para nós é que esse espaço enorme de tempo que tinha no meio aqui, que teve no meio aqui, esse espaço enorme de tempo, só foi para dar uma chance para as sementes dos gentios que estavam esparramados nos 4 cantos da terra. Porque o verdadeiro cumprimento da festa seria ele sair direto dessa festa, passar nessa aqui rapidinho e já cumprir aquilo ali. Mas Deus, sabendo que eu precisava vir, você precisava vir, então ele parou ali no meio, já determinou que haveria 7 sábados, e aí nós vimos que os 7 sábados representam as 7 eras da igreja, que são 2000 anos de história. Aí ele deixa que todas as sementes se manifestam, quando está cumprindo o número das sementes, quando está cumprindo o número dos eleitos, aquilo que ele poderia ter cumprido rapidinho, agora ele, de onde ele havia parado aqui, ó, de onde ele havia parado, ele emenda as 2 aqui e agora ele termina de cumprir. Se você não entender esse princípio, você não vai entender a aplicação sobre a Páscoa, a aplicação sobre os pães ázimos, a aplicação sobre as primícias, não vai entender nada. Por quê? Porque lá só foi a primeira parte dos pães ázimos, só foi a primeira parte das primícias e também da própria Páscoa. Porque, olha, quando ele derramava o sangue aqui, quando é que Jesus derramou o sangue? 2000 anos atrás. Mas desde que ele derramou o sangue em cima desse altar, depois entrou nas eras, e ele aspergiu o sangue nas 4 pontas do altar, e depois ele pega aquele sangue e entra lá dentro do lugar santíssimo e asperge o sangue em cima do trono de misericórdia, e aquilo lá só aconteceu nessa era. E isso aí só aconteceu. Irmão, durante esses 2000 anos, Jesus estava caminhando. Saiu do primeiro átrio, entrou no segundo átrio, caminhou na primeira luz, na segunda luz da lâmpada, foi caminhando. Quando ele chegou na última luz da lâmpada aqui, aí ele pega aquelas gotas de sangue, antes de ele aspergir no lugar santíssimo, Levítico 16, ele aspergia no véu, nesse véu aqui que separava.
Essas 7 gotas de sangue que foram aspergidas aqui são as 7 trombetas. Ele tinha que santificar as portas. Que eram as portas? As denominações. A palavra estava batendo nas denominações. Dispersa, uma gota aqui, no presbiteriano, uma gota lá, no batista, uma gota lá, no metodista, no assembleiano, no pentecostal unida. Você está entendendo? Mas ainda não tinha aspergido sobre os eleitos, os verdadeiros eleitos que cumpririam toda a palavra de Deus. Ainda que haviam lá, durante aquele tempo, os eleitos que ele tirou das denominações, mas ele estava visando a perfeição em cima do povo do trono de misericórdia, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Não é? Agora, então nós vemos aqui, essas 3 festas começam aqui, mas o cumprimento delas só vai terminar aqui. Que Deus me ajude. É um tema muito, muito profundo